Neve no Brasil. Aumento do nível do mar. Incêndios florestais. Tsunami nos polos. Pessoas morrendo dentro da própria casa com calor extremo. E o possível fim do mundo. Ou será que não? Meu nome é Gustavo Miranda. Eu sou a Manu. Eu sou o Luiz. E hoje eu vou precisar do auxílio dos meus amigos para explicar o que é o aquecimento global e como salvar o nosso planeta dele. Nós somos seus apresentadores e esse é mais um Explicando. Para te situar nessa bagunça, vamos começar do princípio básico. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média do nosso planeta. Mas essa explicação não é o suficiente para o peso que esse tema carrega. Aliás, o que é na prática o aquecimento global? Não é normal a temperatura da Terra oscilar? E se está esquentando, por que está tão frio? Pera, vamos com calma. Ao contrário de muitos pensamentos, o efeito estufa não é um vilão. Sem efeito estufa, a Terra teria em média de 18 graus Celsius negativos. Nosso planeta constantemente recebe radiação solar. Ao chegar na atmosfera, a camada de ozônio é responsável por interagir com a radiação solar e distribuir pela Terra os raios infravermelhos. Mas com os buracos na camada de ozônio, essa radiação basicamente consegue atravessar essas brechas, o que aumenta muito o nível de radiação ultravioleta na superfície terrestre. Provavelmente você já ouviu falar bastante sobre raios UV em comercial de óculos de sol ou provavelmente em protetores solares. Raios UV são os principais responsáveis por queimaduras, bronzeamentos e produção de vitamina D, que se desenvolvem e desaparecem rapidamente, mas também é responsável pelo fotoenvelhecimento e câncer. Mas afinal, como é formado esses buracos? Tem algum ET furando a camada de ozônio? Não, quem tá furando a camada de ozônio somos nós mesmos. Como o próprio nome já diz, nossa defesa natural de radiação solar deveria ter em sua composição principalmente o ozônio. Porém, muitas das nossas ações produzem certos gases. Gases esses que são enviados diretamente para a atmosfera e acabam ficando por lá. O mais abundante e mais conhecido deles é o CO2. Desde a Revolução Industrial, a quantidade de CO2 presente na atmosfera aumentou em cerca de 35%. Outra substância que está em abundância na camada de ozônio é o CFC. Até os anos 70, os CFCs eram utilizados em propulsor de aerossóis, líquidos refrigeradores e em aparelhos de ar-condicionado. Ele era muito utilizado de maneira industrial, pois a substância não tem cheiro, não é tóxica e nem inflamável. Porém, quando o produto em spray que o continha era usado, quando havia algum vazamento em equipamentos que o possuíam, os CFCs eram impulsionados diretamente para a atmosfera. Então se descobriu que eles eram os causadores dos buracos na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio, principalmente sobre a Antártida, continuou crescendo por 50 anos, até chegar ao seu tamanho máximo em 2000. Felizmente, o conhecimento sobre isso levou a acordos que diminuíram o uso dos CFCs, e desde então, as concentrações de CFCs têm diminuído quase 1% ao ano. E assim como quando foi descoberto que os cigarros causavam câncer, as empresas que não podiam perder sua principal fonte de renda começaram a lutar contra os fatos científicos, tratando sempre os fatos como apenas incertezas e acusando os cientistas envolvidos de serem socialistas. Algo bem parecido com o descaso que vemos em relação às vacinas e à propagação de tratamentos falsos durante a pandemia. Um exemplo disso foi a ExxonMobil, uma empresa multinacional de petróleo e gás. A Exxon, pelos anos de 1980, gastava milhões de dólares em pesquisas inovadoras, na tentativa de tomar a dianteira do mercado, enquanto cientistas começavam a entender que um planeta mais quente tornaria a vida bem mais difícil para os humanos. O cientista Marty Hoffert compartilhou seu modelo científico com seus gerentes, mostrando a eles o que poderia acontecer caso continuássemos a queimar combustíveis fósseis em nossos carros, caminhões e aviões. Seus superiores ignoraram as pesquisas por não serem favoráveis a eles. Exxon espalhou dúvidas sobre os perigos das mudanças climáticas, enquanto suas pesquisas internas confirmavam a seriedade dessa ameaça. Em vez de aceitar as evidências científicas, eles tomaram a decisão de lutar contra os fatos. Mas se grandes indústrias não gostam de mudanças, a gente já sabe. E pode ser incluído nessa conta empresas agropecuárias. A agropecuária é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas hoje no Brasil, que é destinada ao mercado interno e externo. O Brasil tem mais de 214 milhões de cabeças de gado, sendo o segundo maior rebanho bovino do mundo, e o principal exportador desse tipo de carne. Durante a digestão, bois e vacas produzem muito metano, um gás que contribui 23% do efeito estufa e é 21 vezes mais ativo que o gás carbônico. No Brasil, os bovinos e outros ruminantes são responsáveis por 90% da emissão de metano no país. Já no mundo, esse índice cai para 32%.
Os oceanos ocupam cerca de 70% da superfície terrestre. Suas variações de temperatura das águas se associam com inúmeros fenômenos climáticos que vemos por aí. Mas como é que nossos queridos oceanos funcionam? Os mesmos são os que mais absorvem a energia solar. São de extrema importância quando o assunto é a distribuição do calor, que ocorre com a umidade gerada pela evaporação da água do mar. E com essas evaporações, são liberadas grandes partes das radiações solares absorvidas pelos mesmos. Essa umidade, então, se transforma em nuvens que se precipitam, dando origem às chuvas e à condensação da umidade quente gerada pelo mar, da qual também ajuda na formação de furacões e ciclones. O problema é que, além dos oceanos estarem mais quentes, a temperatura está se elevando a uma velocidade cada vez maior. E mesmo que as emissões de gases do efeito estufa parem, os oceanos continuarão a ter temperaturas elevadas, porque demoram-se a se estabilizar. Pesquisas apontam que a camada de gelo do Ártico tornou-se 40% mais fina. A Antártida perdeu mais de 3.000 km² de extensão. E a Groenlândia também tem sofrido com o aquecimento global. Fato preocupante, visto que seu derretimento pode provocar um aumento no nível dos oceanos de até 7 metros. Nesta década, o nível está subindo 2 vezes mais rápido. Nos últimos 100 anos, os oceanos subiram cerca de 20 centímetros. Mais de uma dezena de ilhas desapareceram do mapa no início desse século. Já desapareceram ilhas no Recife, na Índia, no Japão, no Havaí e em outros lugares do mundo. A elevação do nível dos oceanos obriga que a população residente em áreas costeiras migre para outras localidades. Estima-se que pelo menos 200 milhões de pessoas sejam afetadas pelo aumento do nível dos oceanos. Com o derretimento dos polos, não só os humanos, como outras espécies estão perdendo seus habitats naturais. Os ursos polares são animais fortemente ameaçados porque habitam em uma área que está sofrendo intenso de gelo, e por isso ocorreu uma redução em sua área de caça. E diminuindo a área de caça, reduz-se a capacidade de conseguir comida. O Nature Climate Change publicou um estudo indicando que os ursos polares poderão ser extintos até 2100 devido ao aquecimento global. De acordo com os relatórios do IPCC, 30% das espécies do planeta correm risco de desaparecer, caso a temperatura global aumente 2 graus Celsius. Principalmente aquelas que são sensíveis a condições ambientais, como anfíbios e fitoplâncton. Com o sumiço de seres menores, toda a cadeia alimentar entra em colapso. Outra matéria do IPCC, publicada no final de 2013, fez um grave alerta. Até 2040, a camada congelada da superfície do Oceano Ártico deverá desaparecer completamente. Esses derretimentos acontecem por causa do aumento da temperatura global, que também é o que está causando muitas das tragédias ambientais que a gente pode ver hoje em dia. Como no caso da Califórnia, que por conta do calor se tornou muito comum incêndios gigantescos como o Dixie, que vem queimando desde o dia 13 de julho, sendo o segundo maior incêndio florestal dos Estados Unidos. Mas não só os incêndios estão piores, como os furacões também. Nos anos de 1960, um furacão típico perdia cerca de 75% da sua intensidade um dia depois de tocar o solo. Isso está acontecendo porque, como já foi dito antes, os furacões são alimentados pela umidade marinha. Usando simulações de computadores, pesquisadores mostram que com a elevação da temperatura dos oceanos, aumenta a umidade que o furacão carrega ao tocar o solo. À medida que o planeta for aquecendo, o poder destrutivo dos furacões vai se estender de forma progressiva, adentrando cada vez mais os continentes. O processo de agravamento dos fenômenos naturais por conta da crise do clima é alertado há décadas pela ciência e se manifesta de diversas formas. O sul do Brasil recebe massas de ar frio vindas da Antártida, assim como envia massas de ar quente. Mas com a alta variabilidade climática provocada pelo aquecimento global, o calor fora do comum no Brasil interfere nesse sistema de trocas, enviando mais ar quente para a Antártida, e como consequência, abrindo espaço para a chegada de ar frio. Enquanto a seca e o frio avançam sobre o centro-sul do Brasil, alguns países do hemisfério norte registram recordes de calor e volume de chuva, como por exemplo, o Canadá, onde centenas de pessoas morreram pelo calor em excesso, principalmente pelas casas serem feitas para suportar o forte inverno. Por mais que o Brasil contribua para a poluição, ele se torna um meio termo em relação a outras potências. Em países petrolíferos, a emissão de CO2 é acentuada, como Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait. Pequenas nações produtoras de petróleo que são recordistas em poluição por habitante. Porém, países industrializados também não estão de fora. Só nos Estados Unidos é emitido mais de 20 toneladas de CO2 por ano. Porém, países emergentes e superpovoados como China e Índia chegaram a ultrapassar as emissões de CO2 dos Estados Unidos. Mas vejamos por outro lado. Assim como há quem emite muito, temos quem
emite bem menos, ao nível desses países se tornarem exemplos na luta contra o aquecimento global. Por exemplo, Alemanha, Reino Unido e França lideram a produção de energia eólica no mundo. A Noruega é considerada líder mundial em uma série de iniciativas ambientais, dentre delas o compromisso governamental de ser neutro em influências climáticas até 2030. Porém, suas práticas ambientais se expandem além da política. Também se vale de um povo que foi ensinado desde cedo a sempre conviver com a natureza. Na Noruega existe o conceito de friluftsliv, que no bom e velho português podemos chamar de vida ao céu aberto, o que torna comum noruegueses passarem seus dias em contato com a natureza, ainda mais na Noruega, sendo um país repleto de florestas. Porém, a Noruega tem pouco mais de 5,3 milhões de habitantes, 385.207 km² e um PIB altíssimo. Se tentassem adotar essas mesmas práticas no Brasil, onde há mais de 212,6 milhões de habitantes e 8 milhões de km², sendo considerado o 7º país mais desigual no mundo pela ONU em 2017, talvez não seja algo tão fácil. Há muitas organizações no mundo responsáveis por tentar reverter o aquecimento global, como finalizar o Protocolo de Kyoto, o Tratado de Paris, a PNUMA e o Green New Deal. Projetos esses que unem países buscando diminuir suas emissões de CO2 para a camada de ozônio por habitante. Porém, países industrializados também não estão de fora. Só nos Estados Unidos Outra forma de energia que não impacta diretamente a camada de ozônio é a energia nuclear. Ela é uma possível solução que é bastante debatida, com bastante defensores e bastante opositores. Ainda mais porque a energia nuclear não causa gases no efeito estufa, pois a energia é gerada por fissão nuclear, que é basicamente a divisão de átomos. Nada é queimado, não há combustão, não é como carvão ou petróleo, mas sua produção de energia é muito maior. O urânio produz 80 mil vezes mais energia que o carvão mineral. E como a produção de energia é tão milagrosa, todos começaram a investir em pesquisas sobre energia nuclear. Bill Gates é um dos maiores defensores de que a energia nuclear resolva o aquecimento global. Mas como a gente já sabe, não só de flores são feitas as usinas, tem bastante radiação também. Todo mundo lembra dos acidentes de Fukushima e Chernobyl, que marcaram a história humana. Usinas nucleares necessitam de cuidados muito mais do que extras, pois leves deslizes podem causar graves desastres como esses. Porém, hoje em dia no mundo temos várias usinas nucleares. Cerca de 78% da energia da França vem de energia nuclear. E no Brasil, de usina, nós temos a Angra 1 e Angra 2. Outro lado ruim da energia nuclear vem da mesma causar aquecimento nas águas dos mares, pois durante a produção da energia nuclear, utiliza-se água do mar para resfriar o reator e movimentar as turbinas. Essa água é devolvida para o ambiente mais quente do que quando foi encontrada, o que pode ocasionar danos à fauna e à flora marinha. Outro problema é a contaminação pelos rejeitos da produção da energia nuclear. Um dos principais impactos causados por esse tipo de produção é a contaminação pelos rejeitos radioativos. Que permanecem nocivos ao meio ambiente por milhares de anos. Toda a fissão nuclear gera rejeitos radioativos, que devem ser armazenados em recipientes revestidos de chumbo ou concreto, e serem monitorados constantemente para evitar a contaminação do meio ambiente. Por mais que a energia nuclear possa ser perigosa caso mal administrada, ela tem grande potencial para de fato reduzir fortemente as emissões de carbono. E como a produção de energia é tão milagrosa, todos começaram a investir em pesquisas sobre... Afinal, ainda não temos uma maneira certa de dizer como tudo isso vai acabar, sendo que mudar isso não é algo que exige somente ações políticas, como também conscientização social. Sem o mundo como um todo compreendendo o valor da natureza, se torna muito mais difícil implementar as mudanças. O ideal seria incentivar as crianças desde pequenas a viver e aprender com a natureza, mostrar na prática o que é e o que está ameaçando ela. Não só dar um celular com um jogo que ensina que a vaca faz mé e a ovelha faz mu. Mas nem sempre o ideal é funcional. Nós precisamos de soluções quase que imediatas contra o aquecimento global. Medidas que talvez precisem até mesmo impor contra certas liberdades individuais, como a diminuição do uso de automóveis individuais, maior uso de transporte coletivo, incentivar o uso de bicicletas e também o uso de carros elétricos, que emitem 60% menos CO2 que carros comuns. Mas definitivamente quem emite mais CO2 não é você, e nem eu. Quem faz isso são as grandes empresas. Só a Petrobras emite mais de 8,67 bilhões de toneladas, que é 0,64% do total de dióxido de carbono emitido na atmosfera. Por isso que carros elétricos são uma boa opção por não depender de combustão para andar. Outros bons substitutos são a energia eólica, a energia solar e a energia hidrelétrica quando bem administrada. Pois as hidrelétricas também acabam produzindo gases no efeito estufa e matando várias espécies de peixes, sem contar que expulsa povos de suas terras e mata a biodiversidade local quando é preciso alagar regiões para construir a hidrelétrica. Todas essas energias são mais baratas do que a energia nuclear, porém a energia eólica e solar só abastecem cerca de 7% do mundo hoje. Mas não é o fim, o mundo ainda tem esperança. Apesar dos fatos citados aqui, cada vez mais é debatido maneiras de reverter o aquecimento global. E por mais que nós não tenhamos trazido a solução absoluta nesse trabalho, vai que semana que vem alguém descobre uma solução milagrosa. A ciência tá aí pra isso, mas
Mas a gente não pode deixar esse assunto de lado e esperar que resolvam ele do nada. É essencial da nossa parte estar sempre se atualizando sobre esse assunto, lendo sobre, vendo um vídeo, não importa. Desde que nós tenhamos ciência do que estão fazendo com o nosso único e precioso planeta. Mas uma coisa eu posso adiantar pra você: nossa solução não tá em Marte. Eu me chamo Explicando e esse foi mais um Gustavo Miranda. Pra quem assistiu até aqui, um beijo. E pá, acabou.